Eu acho que começou a gravar. Foi. Pelo menos. Ok, então. Como eu vinha dizendo, né, eu queria me apresentar um pouquinho para vocês antes. Eu me chamo Ana Caroline, eu fiz a minha graduação em História na UFRJ, fiz o meu mestrado na Unirio. Atualmente eu estou no meu último ano de pesquisa do doutorado e essa é a minha primeira experiência de pré-vestibular. Então eu estou um pouco enfrentando esse desafio de ter que organizar um conteúdo imenso, né, que a gente vai ver ao longo do ano, para apresentar aqui para vocês. E um dos principais desafios, né, nesse momento assim de elaboração dos planos de aula que a gente vai ver ao longo do curso, é justamente a escolha de temas, de como abordar determinados temas. As escolhas que a gente faz são muito importantes, né? E eu me perguntei justamente por onde começar essa disciplina de História do Brasil. E, geralmente, nos cronogramas, dos livros didáticos, muitas vezes essa história do Brasil ela é iniciada justamente com o período dos descobrimentos, né? E, a princípio, eu tentei organizar o meu plano a partir desse eixo, né? Só que eu senti enfim, que alguma coisa estava errada, né? Começar justamente a partir do descobrimento, mesmo que a partir de uma perspectiva crítica, como muitos de vocês, né, já devem ter tido contato, ainda assim eu estaria escolhendo esse tema do descobrimento, né? Se eu fizesse essa opção. E isso também determinaria muito das coisas que eu gostaria de dizer nessa primeira aula para vocês, que é uma aula tão importante, né? Uma aula de apresentação. Seria ótimo se eu pudesse também conhecer um pouquinho mais de vocês, mas como a gente sabe que o tempo é muito curto, eu acho que ao longo do curso eu vou ter oportunidade de conhecer vocês pelas intervenções que vocês fizerem, pelas participações que vocês tiverem na aula, que sempre vão ser muito bem-vindas. Mas então, voltando para a escolha do tema, eu optei por começar justamente essa primeira aula pelo assunto do povoamento da América. Porque em História do Brasil a gente vê esse conteúdo de América também junto até o período das independências, né, mais para frente. Mas até ali a gente vê a história do Brasil e a história da América sempre juntas. E eu optei por organizar essa aula a partir dessas primeiras teorias que foram surgindo sobre o povoamento, né, do continente americano. Eu também vou passar para vocês um material. Eu acho que eu não consigo pelo chat anexar, mas eu com certeza consigo mandar para vocês depois pelo grupo de WhatsApp, um resumo dessa aula, né? E agora eu vou iniciar o compartilhamento aí de tela com o material que eu preparei para a aula de hoje. Um instantinho. Carregando aqui, aí sempre fica bem lento na hora de iniciar esses compartilhamentos, mas espero que dê tudo certo. Professora, qual é o seu nome mesmo? Ana Caroline. Vocês estão visualizando os slides? Sim. Sim? Sim. Que ótimo, que ótimo. Então, eu vou ficar indo e voltando nos slides. Caso vocês tenham alguma pergunta, eu não vou conseguir acompanhar muito bem o chat, porque eu vou estar compartilhando a tela, e aí essa opção do chat fica um pouco restrita. Mas se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, qualquer intervenção, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá bem? Ok. Um instantinho, até reproduzir em tela cheia, né? Ué, por que não foi?
Pronto. Então, como eu vinha dizendo, eu escolhi começar essa aula pelo tema da ocupação da América, né? Do Paleolítico Superior ao Neolítico. E como a gente vai ver agora aqui no começo, desde da chegada dos portugueses e espanhóis por aqui, já começaram a surgir muitas teorias sobre esse povoamento da América, né? E uma dessas teorias era justamente baseada numa compreensão bíblica desse povoamento, então tentavam explicar essa origem da espécie humana aqui na América a partir dessa descendência de Cã, né, que é justamente um episódio bíblico que era retomado justamente para explicar também esse momento da história. E essa primeira teoria, como a gente pode ver, ela se situa nessa primeira vertente aqui de teorias que surgiram para explicar esse povoamento, que é a teoria do autoctonismo. O que seria isso, né? Essa teoria do autoctonismo entenderia que os povos que habitavam o continente, eles surgiram na própria América, né? E essas teorias, como a gente também vai ver aqui ao longo dos slides, elas são teorias sem comprovação científica, não tem uma acolhida, né, na comunidade científica essas teorias hoje em dia. Mas é bom saber que no século XVI começou o início dessa formulação de teorias sobre esse processo de ocupação da América. E uma das primeiras teorias que surgiram foram justamente essas, né, dos cronistas coloniais. Uma segunda teoria que também se situa nesse autoctonismo é a que prega que justamente o gênero humano teria surgido na América. Essa teoria é defendida quase que exclusivamente por Peter Lund, que a gente vai ver, foi um arqueólogo com um trabalho importantíssimo aqui no território brasileiro no século XIX. Mas, enfim, agora o que interessa mais a gente é essa segunda vertente de teorias que foram surgindo, as teorias do allochtonismo, que pregavam que justamente esse povoamento inicial do continente foi acontecendo a partir de migrações, né, que ocorreram de outros continentes aqui para a América, uma vez que os vestígios mais antigos da espécie humana na Terra, né, eles são mais antigos do que os encontrados aqui no continente, ou seja, é muito difícil defender a hipótese de que a espécie humana teria se originado aqui na América, né? Então, uma das alternativas, uma das hipóteses que surge, já que existe esse problema ali, né? Não problema, mas já que existe esse impedimento, por não haver esse material ali que poderia justificar essa teoria do autoctonismo, é essa segunda vertente do allochtonismo que explica a partir dessas migrações. Mas essas teorias, elas em si também, elas se subdividem em várias outras teorias sobre esse povoamento inicial, como a gente vai ver aqui agora. Estou esperando o slide passar para o próximo. Pronto. Professora, Olá. desculpa, é que eu não sei se a senhora explicou, mas quem era aquele Cã, descendentes de Cã? Eu não sei quem era. Então, Caim e Abel são dois irmãos, né? Um relato bíblico. Caim e Abel são dois irmãos e justamente Caim seria esse irmão mais maldoso ali na história, entende? Teria essa marca de Cã, Ah, enfim. tá. Aí, no começo, esses cronistas coloniais explicavam dessa forma, né? A gente lembra que eram muitos missionários que vieram para cá também no início da colonização, né? Muitos jesuítas, muitas figuras religiosas. Então, a primeira teoria que foi surgindo era justamente essa, bíblica, né? Mas, como eu disse ali, sem comprovação científica, obviamente. Professora, posso só falar rapidinho? Oi, claro. Que o Cã é um dos filhos de Noé. Sim. Uhum. Entendeu? Aí eles falaram que foi ele que fundou a América, né? Os descendentes, né? Mas eu acho que é mentira. E justamente porque escolhem logo o irmão que é o taxado de mal, né, na história. Então, fica ainda mais suspeito isso dessa identificação, né, do surgimento da América com Cã. Aí, voltando aqui para os modelos, caso vocês não tenham outra pergunta, outra intervenção, o principal modelo que surge
também, e que vigora assim, desde o século XIX, como uma explicação embasada cientificamente sobre esse povoamento, é esse modelo Clovis, né? E por que esse nome Clovis? Porque existe um sítio arqueológico nos Estados Unidos, no estado do Novo México, que se chama justamente, né, sítio arqueológico de Clovis. E os arqueólogos que trabalham nesse sítio arqueológico descobriram vestígios que justamente comprovariam essa teoria de que a passagem, né, do continente asiático, de populações do continente asiático para o continente americano, teria ocorrido justamente aqui no Estreito de Bering, como vocês podem ver no mapa. E a gente está falando de muitos milhares de anos atrás, né? A gente está falando, por exemplo, do final da última glaciação que ocorreu. Então, durante esse período da glaciação, pensem que a água do oceano também, ela, em grande medida, também tinha se convertido em geleiras. Então, o nível do oceano estava muito mais baixo nesse período da última glaciação, o que possibilitou, segundo essa teoria, o surgimento desse subcontinente aqui chamado Beríngia, que ligaria o Alasca à Sibéria, por exemplo. Então, essa passagem desses grupos humanos ali da Ásia para a América teria ocorrido por terra, né, a pé, justamente por esse subcontinente que tinha se formado. E, enfim, essa é uma das teorias que mais tem repercussão científica, mas assim, atualmente a gente também consegue identificar, desde meados do século passado, a gente consegue identificar uma série de críticas a essa teoria, de contribuições a mais a essa teoria. Estou passando aqui para o próximo slide, eu sempre demora um pouquinho. Um instantinho. E aqui também nesse segundo mapa a gente consegue ver em que lugar no globo, né, esse Estreito de Bering está situado. Aqui nesse mapa mais abaixo, para ter uma visão um pouco mais do todo, né, dali. Enfim, Professora, pronto. Oi. Você sabe se eles pegam os ossos dos cadáveres, né? Enfim, e medem o carbono com os ossos dos cadáveres de lá do outro continente? Sim. Esse é um dos métodos de tentativa de explicação. Mas não só os esqueletos humanos, né? Existem também muitos outros vestígios que a gente pode pensar que comprovariam essa presença humana e uma comparação desses vestígios com vestígios ali da população asiática, dessa região que teria migrado para cá, nesse período ali do final do degelo, né? Então, sim, essa é uma das técnicas. E hoje em dia, né, como eu vinha falando, essa teoria, o modelo Clovis, ele vem sendo questionado, vem recebendo novas contribuições, e uma das principais teorias, uma das mais recentes, é essa. Ocorreu, sim, esse grande movimento migratório pelo Estreito de Bering, por esse subcontinente, Beríngia, mas não só. Existiram também outros focos de povoamento. Como vocês podem ver aqui pelo mapa, essas várias setas indicam os rumos, né, que seguiram esses povoamentos, a datação disso. Por exemplo, por volta de 3.000 anos atrás, antes de Cristo, né, no caso, então 5.000 anos atrás, mais ou menos, ocorreu também essa migração por mar, ali das ilhas da Polinésia, da Oceania. A gente também pode ver que existe esse movimento da África, passando pela Ásia inteira até chegar aqui na América do Norte e na América do Sul. Então, são muitos povoamentos. E um dos detalhes assim, que fazem com que essa teoria seja ainda mais fácil de acreditar, ainda uma teoria ainda mais potente assim, para explicar esse tipo de movimento, é que como a gente poderia explicar, por exemplo, as 2.600 línguas faladas aqui na América, né, no continente americano, nesses primeiros não, né, nos anos mais recentes, assim, de povoamento, mas ainda falando da cidade antiga, né, daqui da América. É muito complicado você explicar essas 2.600 línguas por um movimento migratório só.
Enfim, e justamente essas novas pesquisas, além de terem questionado aquele modelo Clovis que eu tinha falado, né, que pensa exclusivamente, né, nesse trajeto pelo Estreito de Bering, um dos resultados dessas novas pesquisas arqueológicas é que, se até ali, até a teoria Clovis, se pensava que esse povoamento tinha acontecido por volta de 11.500 anos atrás, né? Agora, com essas novas teorias, já se tem uma nova datação para esses movimentos de 58 mil anos atrás. Então, a história do continente, desse povoamento inicial do continente, é muito mais longa, né? É uma história muito mais vasta para a gente pesquisar, para a gente entender um pouquinho mais. E agora eu queria falar para vocês um pouquinho dessas descobertas arqueológicas que provocam essas mudanças nas teorias sobre esse povoamento inicial da América. Um dos principais... Olá. Não, uma das características dos índios brasileiros são cabelo liso e os olhos meio como se fosse um asiático. Eu estava falando, as características são físicas, são muito parecidas com os asiáticos. Sim, exatamente. Ali no slide mais atrás, estava escrito, por exemplo, que um dos locais que mais massivamente proporcionou essa leva assim, de imigrantes para a América foi a Mongólia, né? Então, a gente pode sim pensar nesse parentesco asiático, né? Inicial ali. Agora, sobre as descobertas arqueológicas, quais são os tipos, né, de descobertas arqueológicas que têm esse poder de provocar essas diversas datações, essas diversas teorias, enfim. Um dos principais vestígios que a gente consegue ter são dos instrumentos utilizados na caça, né, na pesca, instrumentos, enfim, utilizados ali para manutenção da vida, para sobrevivência, né, dessas populações. E isso justamente faz com que a gente consiga entender um pouquinho mais dessa história tão antiga do continente a partir desse aspecto, né? Como essas populações que habitaram primeiramente a América, elas sobreviveram, elas conseguiram bolar estratégias para garantir essa sobrevivência coletiva aqui, né? Como elas conseguiram fazer isso, quais os instrumentos utilizados, enfim, um dos principais vestígios que a gente consegue perceber que provocaram essas teorias, serviram de base para essas teorias, são justamente essas pontas de lança, que indicam esse povoamento no Paleolítico, né? Lembrando que o Paleolítico é justamente esse período da pedra lascada, essa pedra lascada sendo o principal material utilizado na fabricação desses instrumentos. Então, essas pontas todas aqui, com esse formato, feitas desse material, indicam justamente essa origem ali no Paleolítico, do povoamento, né, daqui do continente. Essas pontas aqui, no caso que eu estou mostrando nos slides, elas foram encontradas naquele mesmo sítio arqueológico de Clovis, no Novo México, e elas datam de 15 mil anos atrás, né? E aí elas comprovam justamente a teoria do Estreito de Bering, justamente por ter uma datação aproximada. Então, esse foi um dos principais materiais ali no começo dessas teorias que serviram ali de base para essa teoria do Estreito de Bering, né? Já estou passando aqui. São todos Homo sapiens, né? Não tem nenhum outro grupo, não. Sim, não. Ainda não foi encontrado nenhum vestígio anterior ao Homo sapiens aqui na América. Pronto, agora foi. E agora um pouquinho sobre as principais descobertas arqueológicas aqui no Brasil. A gente tem 3 principais sítios arqueológicos. Aqui pelo mapa, a gente consegue ver que existem muitos sítios arqueológicos, né? Uma infinidade aqui de sítios arqueológicos, e esse mapa ainda está bem simplificado. A gente poderia até apontar muitos outros, além desses. Mas, enfim, eu queria mostrar para vocês algumas descobertas feitas em 3 desses principais sítios, né? O sítio de Lagoa Santa, que está localizado em Minas Gerais. E aí vocês lembram que eu tinha falado do Peter Lund, que é um dos únicos que tentam postular essa origem da espécie humana na América? Não é só o autoctonismo em si, né? Não é só
dizer que a população da América surgiu na América. Não, ele está dizendo que a espécie humana surgiu na América, né? Óbvio que isso no século XIX, hoje em dia essa teoria não tem comprovação científica, mas enfim, essa figura foi um dos primeiros arqueólogos a atuar aqui no território brasileiro. E ele atuou justamente nesse sítio, nessa região de Lagoa Santa, né, que hoje foi transformada em sítio arqueológico, em patrimônio, né, da humanidade. E, enfim, uma das evidências mais antigas encontradas, eu acho que vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram falar da Luzia? Do esqueleto da Luzia? Eu já ouvi. Pegou fogo, né? Ela pegou fogo, que né? ótimo. Né? Sim, uma tristeza, né? A gente, assim, preparando essa aula, a gente consegue perceber também como não são teorias, como não são questões que ficaram ali nesse passado, né, milenar do continente. São coisas que estão muito presentes ainda hoje, né? Questões como a preservação do patrimônio, esse cuidado com o acervo também, além de muitas outras questões que esse tipo de tema suscita, né? Mas exatamente essa mesma Luzia aí que vocês apontaram. Ela foi encontrada justamente nesse sítio arqueológico de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e a datação dela é de 11.500 anos. Ela é o esqueleto mais antigo encontrado no território americano inteiro. Mas, assim, não que esse seja o único tipo de vestígio que possa comprovar essa presença humana aqui, né? Como a gente viu, os instrumentos utilizados, existem muitas outras possibilidades. Pintura rupestre, como a gente vai ver. Então, não apenas o esqueleto humano pode servir como indício. Mas, enfim, ela data... Oi. Desculpa. Mas porque assim, quando falam da Luzia, né? Fica parecendo que tá fazendo tipo uma espécie de comparação com aquela Lucy, porque, por exemplo, assim, a Luzia seria então uma índia, né? Tipo, mas aí, assim, quando falam dela, né, das poucas vezes que eu vi na mídia, não falam assim como índia, né? Enfim, sei lá o que ela poderia ser, assim. Sim. Uma pergunta importante também. A gente, com essa datação aqui que a gente está trabalhando, 11.500 anos, 50 mil anos atrás, a gente ainda está falando desse primeiro povoamento, dessas primeiras estratégias de manutenção da vida humana aqui, né, no continente. Então, o termo para esse período que a gente costuma utilizar é paleoíndios, justamente porque seriam esses nativos aqui do continente que surgiram nesse período que estiveram aqui no período do Paleolítico, né? E sobre essa questão da Luzia e a filiação dela, né, ao grupo de indígenas brasileiros, isso também vem sendo colocado em questão. Justamente porque, eu não sei se vocês viram, teve muita notícia na época que fizeram isso, mas fizeram uma reconstituição facial a partir do crânio dela. E o resultado que obtiveram foi justamente um rosto assim, com alguns traços negroides que lembrariam, que poderiam significar, então, uma presença africana no continente que já dataria de 11.500 anos atrás. Né? Curioso isso também, para a gente ver como foram muitos fluxos migratórios. E, por acaso, a Luzia poderia significar esse fluxo a partir da África e não da Ásia. Mas agora eu vou... também ouvi. Né? E agora, voltando para o segundo sítio arqueológico, é o Parque Arqueológico de São Raimundo Nonato. Ele fica bem no interior do Piauí, aqui como a gente consegue ver no mapa. Vocês conseguem identificar aqui? Então, esse parque arqueológico, ele conta com 800 sítios arqueológicos, então, imagine a quantidade, né, de material, de documento ali que tem preservado, né? De sítios arqueológicos com esqueletos humanos, cerâmicas que datam de 8.000 anos atrás, que são as mais antigas também na América. Também existem muitos registros rupestres nesse parque arqueológico de São Raimundo Nonato. E as descobertas feitas justamente nesse parque
apontam para aquela datação que a gente viu, né, que são de pesquisas mais recentes, que falam que a América poderia ter sido povoada há 50 mil anos atrás. Né? Os vestígios de São Raimundo Nonato, aqui situados no Brasil, no interior do Piauí, comprovam essa antiguidade mesmo, né, do povoamento aqui no continente. O terceiro sítio que eu gostaria de também apresentar aqui para vocês são os sítios de sambaquis. Os sambaquis são depósitos de conchas dessa população que habitou ali a costa do que hoje a gente conhece, né, como Santa Catarina. E essa população que habitou esse litoral deixou muitos vestígios que ficaram justamente protegidos ali por essas formações calcárias que se depositavam nessas zonas ali da praia, da costa de Santa Catarina. Então, eu estou falando de montes de aproximadamente 30 metros de altura, 400 metros de extensão. Então, são gigantescos mesmo, sabe, esses depósitos. E nessa mistura de conchas, desses depósitos calcários, que são os sambaquis, você consegue encontrar um vestígio ou outro desse povoamento também nessas regiões. Esqueletos, vestígios até de alimentos que consumiam, de instrumentos que utilizavam para pesca, principalmente. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho de cada uma das descobertas desses sítios, né, que a gente acabou de falar. Um instantinho também, tá? Passando esses slides sempre demora um pouquinho. Professora, Oi. os sambaquins é um produto humano, né? E aí o pessoal enterrava as pessoas que morriam, né? Dentro dele? Sim, também, mas não necessariamente por terem enterrado. São só vestígios que ficaram por ali, que foram se acumulando com areia, com conchas, e que formaram esses depósitos, que hoje a gente consegue ter acesso. Aí aqui, ó, como eu tinha falado para vocês, da Luzia, né? Essa daqui é a reconstituição facial dela, e que também é uma reconstituição que permite justamente identificar essa presença africana bem antiga aqui, né, no continente. E essa notícia aqui do lado é justamente a notícia que vocês, super antenados, já falaram, do incêndio do Museu Nacional. A Luzia estava depositada lá, protegida pelo Museu Nacional, e com o incêndio em 2018, ela ficou por um tempo desaparecida, por alguns meses, e poucos meses depois encontraram fragmentos. Esses fragmentos aqui que a gente consegue perceber são fragmentos daquele crânio que a gente tinha, né? E é uma perda, assim, uma perda entre aspas, porque estão os profissionais, né, do Museu Nacional estão fazendo essa reconstituição do esqueleto, mas ainda assim é uma grande perda, né? A gente pensar nesse tipo Dói, é muito dolorido. Com certeza. Esses registros rupestres, eles estão localizados naquele Parque Arqueológico de São Raimundo Nonato. E justamente eles que podem remeter a essa datação de 50 mil anos aqui para a América, no povoamento, né, do continente. E a gente pode perceber várias cores muito vibrantes, né, nessas pinturas, mas, na verdade, eles foram pintados, desenhados com carvão vegetal preto. E essas cores foram resultados de processos químicos mesmo, que aconteceram nessas grutas. E aí hoje eles possuem essa coloração. Agora um sítio arqueológico aqui situado nas Américas, né, um dos sítios mais emblemáticos. É um sítio arqueológico que está localizado na região da Patagônia, que é o extremo sul da Argentina, né? E como a gente consegue perceber aqui nessa imagem que eu coloquei, a gente consegue ver várias mãos, né? E curiosamente muitas mãos esquerdas predominando aqui, pintadas nessas paredes das grutas, né? Esse é um registro que data de 9.500 anos, de 9.500 anos a 13.000 anos. Então também é um dos vestígios mais importantes, né, que a gente consegue perceber. E a importância dele também, eu acredito que
que possa estar nas indagações que esse tipo de registro pode trazer para a gente, né? O que esse tipo de pintura poderia falar sobre esse primeiro povoamento, sobre essas primeiras sociedades que foram se formando aqui no continente americano, né? O que essa pintura das mãos poderia dizer, né? Existem muitas hipóteses sobre isso. Essas mãos poderiam remeter a rituais de sacrifício, elas poderiam ser a mão do pintor, elas poderiam também ser um indício da importância desse trabalho manual, né, dessas estratégias manuais ali de sobrevivência, né, nesse período. Oi, ficou mudo? Oi, travou. Eu acho que travou, né? Que tá mudo. Travou, gente? Travou. Professora? Travou mesmo. Deve ser tiro, Ela A saiu, né? impressão. Saiu não, Será que saiu? Acho que travou. Avisa no grupo. Travou mesmo, gente? Eu acho que ela saiu, não saiu? Agora ela saiu, ela deve voltar de novo. Sim, saiu. Só que também a internet dela deve ter caído, não? Pode ser. O Luiz respondeu lá.
mais ajeitado, pra sempre com você eu vou ficar. Toda a cidade é paisagem. Será que ela volta ainda? Porque já é tipo 9 horas, né? Falaram aqui no grupo que ela vai voltar. O computador dela travou. Eu tô aqui no aguardo.
Será que ela vai passar o horário ou vai chegar para. Vai deixar para a próxima aula? Eu acho que ela vai passar do horário, mas ninguém falou nada lá no grupo sobre isso. Ó, é só esperar o pessoal do grupo Tem responder. 39 participantes. 39 participantes aguardando ainda. Para mim aqui tem 20. Ela vai voltar para fazer o encerramento. Olá, pessoal. Peço mil desculpas pelo contratempo que aconteceu. Meu computador aqui ficou completamente travado. Até agora eu estou tentando reiniciar e não consegui. Mas, enfim, voltando ali para o finalzinho do que eu ia dizer, mas, enfim, isso vai ficar para o comecinho da próxima aula, para a gente fechar melhor esse tema. Eu queria exibir para vocês, e eu vou fazer isso na próxima aula, um trechinho de um filme muito recente sobre aquela Caverna das Mãos, um filme feito na década de 70, no finalzinho da década de 70. E aí a gente já começa a próxima aula com esse tema. Fala um pouquinho sobre esse início do Neolítico aqui no continente americano. E o restante da aula inteira vai ser dedicado para a gente estudar as sociedades maia, asteca, inca, o povoamento da Amazônia. Enfim, a gente vai pensar nesse povoamento mais recente do continente, ok? Então, mais uma vez, assim, me desculpem muito, assim, por esse contratempo, mas na próxima aula a gente recupera isso, ok? E eu também vou mandar para vocês o resuminho de tudo que a gente viu nos slides, dessas teorias todas. Vocês também vão receber isso. Eu vi que alguém levantou a mão, Vitor. Professora, qual é o nome desse filme mesmo que a senhora falou? Esse filme? Mãos Negativas. O link do filme também vai estar nesse material que eu vou enviar para vocês, com resumo. Todo material que eu preparar para vocês, eu vou sempre tentar fazer isso, colocar os links das referências que eu fizer, para caso vocês tenham interesse em procurar depois. Eu também coloquei o link da notícia sobre o incêndio no Museu Nacional, né? E enfim, a possível reconstituição do esqueleto da Luzia, tá? Aí vai estar tudo nesse material que eu vou enviar para vocês. E na aula Professora, Professora, a gente pode assistir esse vídeo logo essa semana, assim que você postar, ou aguarda a próxima aula para assistir junto? Como vocês preferirem, se tiverem curiosidade, quiserem assistir o filme inteiro, mas na verdade a minha ideia é passar só o primeiro minuto do filme. Ah, legal, então tá. Tá? Manda o link então, que eu vou tentar assistir ele todo. Tá, vai estar no documento que vocês vão receber com esse resumo da aula de hoje. Aí lembrando que esse finalzinho da aula, né, o Neolítico, a gente vai ver na próxima aula junto com sociedade maia, asteca, inca, os cacicados na Amazônia, enfim, esse vai ser o tema da próxima aula, ok? Tá bom, professor. Ok. Gente. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Curiosidade acho que mesmo não. para saber o que significa aquelas mãos. Uhum. Sim, é uma questão até hoje. O filme justamente trabalha com isso. Sobre o que A impressão pensar, que eu né, tive é que era de sacrifício. Uhum.
E o que poderia explicar isso, né? A predominância da mão esquerda ali. O que vocês acham? Mas aí Pois é, seria. com a mão esquerda, né? Mas aí Todo mundo seria era destro. peso. Muito difícil, assim. E muito instigante, Será né? que cortaram a mão Pensar. direita? Não sei. Se fosse isso do ritual de sacrifício, né? Poderia ser uma possibilidade. Todo mundo preso numa caverna só com a mão esquerda na pedra, é isso? E aí botam fogo? Não são só, tem mão direita ali também. Mas bem menos. Acho que 80% mão esquerda e 20% mão direita. Depois, quando eu conseguir abrir de novo o arquivo, aí vocês vão poder ver a imagem melhor de novo e tal, e a gente conversa um pouco melhor sobre isso também. A gente pensa nas nossas teorias para essa caverna das mãos. E eu acho Professor, que alguém mas por que se pensa que é um sacrifício, assim? Eu não entendi. Por que poderia ser sacrifício? um ritual de sacrifício Por quê? são só hipóteses. São só hipóteses. Como eu tinha falado, o próprio registro rupestre, ele suscita esse tipo de questão. Né? Ninguém sabe muito bem ao certo qual a utilidade ali. Ou se não tinha utilidade, se era algo algo puramente estético, realmente, né? A gente não sabe muito bem se fazia parte de algum ritual ou se eram registros que serviam justamente para a manutenção da sociedade mesmo, né? Como forma de registro da própria história deles, utilizado naquela época. Ninguém sabe muito bem, né? E aí, na próxima aula, a gente volta a esse tema, com esse início do filme. O filme é Mãos Negativas, eu acho que alguém tinha perguntado qual era o título. E maias, incas e astecas, cacicados amazônicos, enfim. Ok, pessoal? Tá Ok, bom, professora. Então, Ok, até semana que professora, vem. obrigada. Foi Até ótimo semana que encontrar vem. com vocês hoje. Perdão pelos contratempos. Juro que para semana que Tá vem não vai perdoada. acontecer. Obrigada. Boa noite, professor. Obrigado, viu? Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau. professora. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.